dispositivos de armazenamento de informações e muitas outras coisas. Bom, para explicar o meu ponto, eu vou explicar um pouquinho só o que é a luz, né? A luz, segundo a Bíblia, Deus separou a luz da escuridão no primeiro dia, mas os cientistas demoraram séculos para separar a luz da escuridão e tentar explicar um pouco como ela funciona. Hoje eu preciso só que vocês entendam que a luz é uma onda. Ela pode ser partícula também, mas porque a gente precisa entender, a gente pode tomar ela simplesmente como uma onda. Uma onda não é nada tão complicado, alguma coisa que a gente conhece e é familiar. Por exemplo, se você joga uma pedrinha na água, você tem várias ondas se propagando, tá? Então, isso é uma onda. Aqui, esquematizando, a gente tem essa onda. O importante é a gente notar que tem vale, certo? E tem crista. A gente tem esse tamanho aqui, que é a amplitude da onda, mas o que eu quero que vocês prestem atenção é nesse comprimento. O comprimento de onda é a distância entre uma crista e a próxima crista, ou um vale e o próximo vale. Então, eu só quero que vocês prestem atenção nisso, no comprimento de onda, que é uma propriedade da onda muito importante. E o que é a luz? A luz, na verdade, ela é uma onda que faz parte de uma coisa maior chamada espectro eletromagnético. Tá? Nesse espectro, a gente tem ondas de rádio, tá? Raio-X, e tem a luz visível bem aqui. Qual que é a diferença entre essas radiações? O comprimento de onda, justamente essa distância entre crista e crista. As ondas de rádio, elas são bem compridas, entendeu? São da ordem de metros, por exemplo. Os raios-x são pequenininhos. E a luz visível está numa região que justamente a gente enxerga. É um conjunto de comprimentos de onda que a gente consegue enxergar. Pode passar. Então, especificamente, qual que é a diferença entre as cores? O que acontece? A gente tem luz branca vindo do Sol, a gente está acostumado a essa luz branca, Só que a gente está acostumado a ver várias cores também. Então, um fenômeno que mostra do que a luz branca é formada é o arco-íris. O arco-íris ele surge por causa de um espalhamento da luz branca com as gotículas de água. E o que acontece? O arco-íris ele é uma separação da luz branca em várias cores diferentes. A bolinha de sabão também. Quando a gente faz uma bolinha de sabão, com criança, a gente vê várias cores diferentes. Um prisma também separa a luz branca em várias cores diferentes. E qual que é a diferença entre essas cores? Justamente o que eu pedi para vocês prestarem mais atenção, que é o comprimento de onda. Tá? Então, só aqui exemplificando, eu fiz um desenho para vários diferentes. Então, a gente tem aqui o violeta. Então, o comprimento de onda para violeta é uma faixa de 380 a 440 nanômetros. É uma faixa. A gente enxerga essa cor nessa faixa. Vamos comparar essa violeta com lá em cima o vermelho. Está vendo só? Dá para ver que a distância entre cristas é bem menor no violeta do que para o vermelho. O vermelho tem um comprimento de onda maior, entre 625 e 740 nanômetros. Então, essa é a diferença entre as cores. A faixa de comprimento de onda. A gente enxerga 7 cores diferentes, e até depende de pessoa para pessoa. Tem gente que não enxerga nem 3, entendeu? E justamente essas cores são as 7 cores do arco-íris que a gente sempre ouve falar. Violeta, azul, anil, verde, amarelo, laranja e vermelho. E a diferença entre elas é o comprimento de onda. Tá? Então, o que acontece? Por que o ouro, todo mundo sabe bem como o ouro se parece, O ouro é dourado e a prata prateado. O que acontece? A luz branca ela chega, certo? Nesse material, e alguma coisa acontece com essa luz branca. E nesse gráfico, que não é complicado, na verdade, ele só mostra, olha só, isso aqui é o comprimento de onda. Então, nessa escala aqui estão cores diferentes. Dependendo do valor, são cores diferentes. O que acontece com o ouro é que ele absorve todas as cores abaixo do verde. Então, ele vai absorver o anil, o azul, o violeta, e tudo que vai voltar para os nossos olhos é a partir do verde. Então, vai voltar para o nosso olho o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho.
E a combinação dessas cores dá esse tom dourado que a gente bem conhece. Tá? No caso da prata, o que acontece? A prata ela se comporta de maneira diferente. Ela praticamente reflete todos os comprimentos de onda da luz visível. É uma coisa, lógico que não é um branco, né? Mas é alguma coisa que remete a um branco. Ela acaba refletindo todos os comprimentos e absorve só comprimentos de onda que a gente não enxerga. E as nanopartículas, né? Qual que é a cor das nanopartículas, então? Será que as nanopartículas de ouro são douradas? Bom, isso vai depender. Vai depender do material da nanopartícula, do tamanho da nanopartícula, do formato. Ela pode ser redondinha, cilíndrica, ter vários formatos, e do meio onde ela está inserida. Então, a cor da nanopartícula vai depender se ela está dentro de vidro, de polímero ou de cerâmica, né? E o que acontece? Por quê? Todo mundo sabe, vocês ouviram já muitas palestras falando que as nanopartículas elas têm propriedades diferentes do mesmo material em escala macroscópica, né? O que acontece é um efeito chamado ressonância de plasmons de superfície. Eu não vou me ater muito a isso, mas só para constar, né? O que é? Ela é uma manifestação óptica especial, tá? Então, quando o tamanho das partículas é muito menor do que o comprimento de onda da luz, então, por exemplo, para aquelas partículas que eu mostrei no início de 5 nanômetros, 5 nanômetros é bem menor do que os 500 nanômetros que estão na luz visível, né? Quando acontece isso, chega a luz no material que tem essas nanopartículas muito pequenininhas, acontece uma oscilação dos elétrons livres, tá? Que são os plasmas, justamente as oscilações. Então, os elétrons eles ficam balançando de um lado para outro, né? E justamente isso são os plasmons, né? Mas o que interessa para a gente, na verdade, é a manifestação óptica. Então, a manifestação óptica é um pico de absorção. Fala, nossa, mas que gráfico complicado. Não, não é complicado. O que acontece? Nesse comprimento de onda, aqui não está muito bem para ver na escala, mas uns 560, provavelmente do verde, o que acontece? O material vai absorver a luz ou espalhar a luz nesse pico aqui. Então, ele vai ter um pico, então ele vai espalhar muito a luz naquela faixinha de comprimento de onda ou espalhar a luz. Se as nanopartículas são menores do que 20 nanômetros, vai acontecer a absorção da luz. Então, naquele comprimento de onda, por exemplo, o vermelho, ele vai absorver muito bem o vermelho e transformar essa radiação em calor. Ou ela pode espalhar no vermelho e voltar para os nossos olhos a cor vermelha. E esse pico depende do quê? Do material das nanopartículas, como eu falei, do meio onde elas estão, do tamanho, do formato e até mesmo da distância entre elas. E tudo bem, de onde que vem esse gráfico, né? Esse gráfico vem de um equipamento que se chama espectrofotômetro. Ele consegue distinguir os comprimentos de onda da luz com muita precisão. Mas os nossos olhos também conseguem fazer alguma coisa, né? Então, é isso que eu vou mostrar agora, para a gente entender melhor o que é esse pico de absorção. Então, o efeito, né, de absorção, por exemplo, uma solução aquosa, então partículas de ouro, de 10 nanômetros, a barrinha de 20, então elas têm uns 10 nanômetros, elas estão espalhadas numa solução de água. Qual que é a cor das nanopartículas de ouro na solução de água? O que acontece? Se a gente mede no equipamento, a gente vê que ela absorve o azul e o violeta, e um pouquinho, né, mas tem um pico aqui no verde, olha só. Então, absorve isso. Então, a gente tem a luz branca chegando nesse material, tá, nessa garrafinha de água com ouro. A luz branca chega e é absorvido muito do verde e um pouco aqui do azul. Isso é absorvido e perdido em forma de calor no material. E o que sobra? Sobra o vermelho. O vermelho é que passa, tá? E o que a gente vê? Que o ouro, na solução de água, né, desse tamanho aqui, ele é vermelho, tá? Então, nanopartículas de ouro na água são vermelhas. Então, essa é a cor. É ouro, mas não é dourado, é vermelho. Um outro exemplo, né? Nanopartículas de prata, de 80 nanômetros em solução aquosa. Ela não absorve, ela espalha. Então, ela espalha muito aqui no azul e um bocado aqui no verde.
Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver um frasquinho, tá? Com aquela solução de prata, ela vai ser uma mistura de verde com azul, vai ser um verde azulado. Então, as nanopartículas de prata na água, desse tamanho aqui, elas têm esse aspecto azulado. E pode mudar muito, se você coloca num polímero já vai ter outra cor, se coloca numa cerâmica outra cor, e por aí vai. E aí que entra a taça de Licurgo. O que acontece com a taça de Licurgo? Ela é datada do século IV depois de Cristo, tá? Foi uma taça feita pelos romanos, ela está hoje em dia no Museu Britânico. E o que acontece? Ela pode ser verde ou vermelha, o que depende? Se ela é iluminada com a luz ambiente, de fora, aliás, deixa eu falar primeiro o que tem nela. Ela é uma taça de vidro e tem nanopartículas de ouro e de prata de uns 70 nanômetros, tá? Então, é um vidro com nanopartículas de prata e de ouro. Quando a luz está vindo de fora, o que acontece? Ele espalha, assim como a prata, que eu falei, espalha o verde e um pouco do azul. Então, a gente vê verde, tudo bem? Então, de fora, a luz vindo de fora, assim como está vindo aqui para esse microfone, a gente vai ver a taça verde porque espalha, tem um pico de espalhamento no verde. Se a gente coloca a luz aqui dentro da taça, tá bom? Então, aquilo que tem no museu, eles até fazem isso. Colocam a luz dentro da taça e escurece por fora. Só o que é transmitido é o vermelho. Assim como o ouro, ele absorve os comprimentos de onda verde e azul. E só deixa passar o vermelho, tá? Então, quando a luz está por fora, espalha verde e azul. E quando a luz está por dentro, só deixa passar o vermelho, tá bom? Então, esse é um material dicróico, né? Vocês podem procurar na internet, mas essa taça de Licurgo, ela se trata do rei Licurgo de Trace, e aqui está representando a morte dele, ele sendo arrastado para o reino dos mortos por essas trepadeiras aqui, né? Ele arrumou uma encrenca com o rei Baco, que é o deus do vinho, né? E acabaram imortalizando ele numa taça de vinho, né? Por coincidência. Pode ir. Então, né, e as aplicações? Né? Tudo bem, a taça de Licurgo é bonita. Aliás, né, ela foi feita pelos romanos no século IV, mas hoje ninguém sabe ainda como que fizeram. Eles fizeram as nanopartículas no século IV, depois de Cristo, né? E ninguém sabe como eles fizeram. E eles também não sabiam que estavam fazendo isso, né? Mas hoje em dia, para que a gente pode usar? Então, eu mostrei, né, como que as cores se comportam como o nosso sensor. Oi? Tá bom. O nosso olho é um sensor também. Só que o que acontece? A gente não pode confiar só no nosso olho para usar como sensor, por exemplo. Então, tem essas aplicações aqui, como biosensores, o que acontece? Você coloca seu material e, do mesmo jeito que a gente enxergaria, o equipamento enxerga onde que está o pico, tá? E, como eu falei, as nanopartículas, a cor delas, né, vai depender do meio onde elas estão contidas. Então, o que pode ser feito? Você faz o material, coloca as nanopartículas e coloca anticorpos perto dessas nanopartículas, tá? Elas vão absorver uma determinada cor que o equipamento vai pegar. Por exemplo, essa linha azul, tá? Então, os anticorpos vão estar aqui. Então, imagina que você pegue um soro sanguíneo, por exemplo, e coloque em cima desse sensor, tá? Se não tiver nada, nenhuma acusação de uma doença e tudo mais, não vai acontecer nada com esse pico aqui. Só que se, por exemplo, tiver células cancerígenas, elas vão produzir antígenos, que são moléculas que gostam dos anticorpos, tá? E se houver células cancerígenas, esses antígenos, eles vão se ligar nos anticorpos, tá? E vai mudar esse pico aqui. Então, mudou o meio em volta das nanopartículas. Então, esse pico vai mudar. Então, o que isso acusa? Do azul para o vermelho, que existem células cancerosas no corpo da pessoa. Então, isso é um exemplo de biosensor. Outra coisa também que pode ser usada é justamente no tratamento também do câncer. Então, nessa revista aqui, foi publicado um artigo que eles fizeram, na verdade, não uma nanopartícula pura, mas uma casca de ouro em volta de sílica. O
que acontece? Quando você tem essas nanopartículas numa solução, elas absorvem no infravermelho, que na verdade a gente não enxerga, está depois do vermelho. Mas por que infravermelho? O infravermelho atravessa a nossa pele e não é nocivo a nós. Então, o que acontece? Você tem essa nanopartícula, você coloca anticorpos em volta dela e coloca na corrente sanguínea. Como elas têm anticorpos, elas vão procurar, dentro do corpo, só os lugares onde estão os antígenos, que estão justamente nas células cancerosas, né? Então, elas vão só no lugar onde está a doença, vamos dizer assim. Depois é usada a radiação infravermelha, tá? Que atravessa a pele, e essa radiação é absorvida por essas nanopartículas e é dissipada em forma de calor, destruindo as células cancerígenas, e só elas. Então, todo o tecido em volta que está bom não vai sofrer dano nenhum, só as células cancerígenas é que vão ser atacadas. Tá? Bom, então é isso que eu tinha para falar. Tá? Eu pedi para vocês acessarem meu site sobre microscopias, que está numa linguagem acessível. Tá? Eu tento fazer de um jeito assim de divulgação. E também o site do Laboratório de Filmes Finos, que tem também muito sobre nanotecnologia e outras coisas. E eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Eu gostaria de abrir para perguntas. Ótimo. En cuanto a los biosensores, si la onda depende en la materia, cuando esta materia está afectada por un patógeno, por ejemplo, ¿cómo se puede distinguir entre patógenos en una misma materia? Você pode voltar naquele, por favor, do biosensor? Volta 2. Isso. No caso, você faz um sensor específico para uma doença específica. Então, você vai colocar anticorpos justamente produzidos para combater aquela doença, aquele tipo de câncer específico, por exemplo. Então, ele só vai sentir os antígenos correspondentes a esses anticorpos. Tá? Então, você tem um anticorpo específico para cada tipo de doença. Talvez existam anticorpos que detectem mais de uma doença. Isso não é muito bem minha área, eu não sei. Mas eu entendo isso. Tem um anticorpo para cada tipo de antígeno. Tudo bem? Tem um códice de uma classificação de patógenos segundo a onda? Isso, segundo a onda. Por exemplo, imagine que não tem essas bolinhas aqui, não tem um antígeno. Você vai pegar no equipamento essa curva azul. Quando o antígeno se liga, você vai passar para essa outra onda vermelha. E vai ver, nossa, mudou de azul para vermelho. Então, tem a doença. Entendeu? Mais perguntas? Bom, nós vamos ter mais oportunidades dentro das próximas apresentações. Obrigada, Fernanda. Agora eu gostaria de convidar o Demétrio. Ele é nosso pós-doutorando no Laboratório de Filmes Finos. Ele é professor da Universidade Federal do ABC. Obrigada, Demétrio. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer à professora Maria Cecília pela oportunidade, em primeiro lugar, e a Fernanda. Fernanda, você me deu uma ótima justificativa para não contrariar Baco. Eu vou continuar fazendo tudo o que ele quer nos próximos anos, Fernanda. Muito obrigado. Bom, eu vou tentar mostrar para vocês algumas aplicações referentes a nanociências e nanotecnologias. Tá ok? Deixa eu aguardar um pouquinho para conseguir abrir a apresentação.
Ah, eu quero. Obrigado. Você me ajuda, Wagner, por favor? Bom, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação. A Maria Cecília já falou. Por favor. Meu nome é Demétrio Santos, eu sou pós-doutorando no Instituto de Física, sob supervisão da Maria Cecília, professor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais de uma universidade nova, a Universidade Federal do ABC, onde eu trabalho na área de engenharia, precisamente na área de engenharia de materiais, e onde eu também faço parte do programa de pós-graduação, precisamente em nanociências e materiais avançados da Universidade Federal do ABC. Antes de trabalhar na universidade, eu trabalhei durante 19 anos na indústria, passando pela Volkswagen, MWM, Mercedes, WEG e Henkel, enfim, onde encerrei a minha carreira profissional para me tornar professor na universidade. E a ideia é trazer para vocês algumas aplicações de nanociências com as quais eu tenho contato hoje, como professor, como pesquisador, e as quais eu tive contato na indústria, e mostrar para vocês alguns benefícios. Primeiro dizer que as nanociências normalmente são conhecidas pelos nanoreforços, pelos materiais, pelas partículas e dimensões nanos, mas elas não se restringem só a isso. Quando a gente fala de nanociência, nós não estamos falando apenas de materiais com dimensões muito reduzidas. Para a gente ter uma ideia, a Fernanda já falou a respeito do comprimento de onda, o que ilustra bem qual é o tamanho, quando a gente fala de um mundo nano, do que nós estamos falando. Um fio de cabelo, por exemplo, tem aqui uma largura de 1/10 de milímetro, e 1/10 de milímetro significa 100 mil nanômetros. Quando a gente fala de nanociência, existe uma classificação, eu não gosto muito de classificações, mas enfim, eu vou utilizá-la, que diz que a nanociência estuda dimensões entre 1 e 100 nanômetros. Como eu disse, eu não sou muito a favor de classificações, só para mostrar para vocês do que nós estamos falando, qual é a magnitude dessas dimensões que nós estamos tratando. E é comum, quando se fala de nanociência, se fala dessas nanopartículas, como o grafeno, os nanotubos de carbono ou o fulereno. As argilas, que são bastante conhecidas, que são cargas, são materiais com dimensões muito reduzidas, que são adicionados a outros materiais para formar normalmente compósitos, como já foi explicado. E esses materiais, eles, devido a algumas propriedades que eles têm, eles conseguem adicionar novas propriedades ao material formado. Por exemplo, através da adição de fulereno, é possível tornar um polímero condutor, é possível mudar propriedades físicas de um polímero. Ou através da aplicação de argila, por exemplo, em alguns polímeros, nós podemos, aqui está a argila, nós podemos alterar propriedades mecânicas da argila. Mas a nanociência não se restringe só a isso. A nanociência, ela passa por tudo aquilo que é de dimensão reduzida, não só como partícula, mas por litografias, por processos de self-assembly ou automontagem, por deposição. O estudo das interfaces envolve nanociência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre eletrônica e microscopias. Vindo para cá hoje, eu falei, como é que eu posso dar um exemplo claro do que é a nanociência? Acho que a grande maioria tem iPhone, eu não tenho, mas iPhone, smartphone, enfim. E um iPhone seria mais ou menos do tamanho dessa mesa, se nós não tivéssemos nanomateriais envolvidos. Nós vamos ver que transistores, um dos últimos slides mostra, a quantidade de transistores que existem hoje em chips, em processadores, seria inviável equipamentos eletrônicos tão reduzidos se nós não tivéssemos essa tecnologia gerada pela nanociência. Bom, a litografia é uma forma... A litografia é uma forma de se obter nanoestruturas através da utilização do MEV, do microscópio eletrônico de varredura. Existem algumas formas de se fazer, nós podemos, acho que invertir a sequência, não, está aqui. Pode-se colocar uma máscara, por exemplo, sobre um material, pode avançar, por favor, até formar todo o quadro, vai mostrar-lhe isso. Volta um pouquinho. Nós podemos colocar uma máscara sobre um material polimérico e fazer a aplicação de um feixe de elétrons, que é um recurso específico de um microscópio. E esse feixe de luz que incide sobre o material onde a máscara não protege, ele altera a estrutura do material e permite que essa região de estrutura alterada seja retirada do material. Para que isso serve? Eu vou mostrar para vocês em um dos exemplos, mas de maneira simples nós podemos controlar e criar cavidades, criar furos no nosso material de ordem nano.
Então, nós podemos, por exemplo, criar nanofuros, aqui, nanocabos, né, ou alguns furos de ordem de 100 nanos, para que facilite alguns tipos de estudos, que vai ficar mais claro daqui a pouquinho do que eu estou falando para vocês. Tá, ok? Uma das aplicações comuns e corriqueiras de nanociência, de nanotecnologia que nós temos hoje, né, são nanocerâmicas, que são materiais aplicados como protetivos para veículos. Na verdade, são materiais que melhoram o ancoramento de tintas em veículos, né? Atualmente, a tecnologia mais utilizada para fazer esse tipo de proteção é uma tecnologia antiga chamada fosfatização. Toda aquela carroceria do carro, toda a lataria do veículo, ele é submerso num tanque, na verdade, em alguns tanques, né, que passa por desengraxe, passa por alguns processos, né? E um desses tanques é um banho de fosfato que deposita sobre a carroceria do veículo uma camada de um material que melhora o ancoramento da tinta. Okay? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que essa tecnologia que é atualmente utilizada, ela gera resíduos tóxicos. Ela gera um resíduo que não é processável e que a indústria não tem o que fazer com esse resíduo hoje. Então, a indústria paga uma fortuna para poder eliminar o resíduo gerado, essa borra que é gerada pelo tratamento, pela fosfatização. Para vocês terem uma ideia, só o Brasil produz hoje em torno de bom, eu estou fora da indústria há 2 anos, mas em torno de 4 milhões de carros por ano, né? Montadoras como a Fiat em Betim produzem 3.500 carros por dia, e todos esses veículos passam por esse processo de fosfatização. A nanociência ela trouxe uma nova opção para esse tipo de aplicação, que é um processo chamado conversão de camada. Então, faça a aplicação de hexafluorzircônio, onde antes era depositado o fosfato, né? Então, anteriormente nós tínhamos vários banhos, esses banhos tinham que ser aquecidos, utiliza-se ainda, tá? Mas uma imensidão de água para poder tratar esses veículos, né? E hoje existe, a nanociência trouxe para a gente a possibilidade de trabalhar com uma conversão de camada, transformando o óxido externo dessa camada da estrutura do veículo em uma nanocerâmica. Então, o que nós tínhamos antes com espessuras da ordem de micro, está aqui uma foto, uma microscopia dessa camada que é formada, isso aqui é exatamente esse zircônio que é formado na superfície, a gente tem aqui em torno, vamos falar de 300, 400 nanômetros de espessura. Então, esse é um dos primeiros benefícios, isso já é utilizado, né? No Brasil são poucas as empresas que utilizam essa nanotecnologia para fazer a conversão de camada em substituição ao fosfato, mas traz benefícios como baixo consumo de energia por não precisar aquecer o banho, coisa que o fosfato precisava. Essa tecnologia não gera borra, ou seja, não é necessário, a gente não gera resíduo, né? A gente acaba com aquele problema ambiental que o fosfato nos trazia, que é a geração de resíduo. Eu estou usando como exemplo a fabricação de veículos, mas todos os eletrodomésticos de linha branca, basicamente na indústria, tudo aquilo que é pintado e é feito de aço, passa por processo de fosfatização. Eu estou falando de veículos porque o volume é alto e fica mais fácil de vocês imaginarem. Mas tudo que tem que ser pintado passa por esse processo de fosfatização, né? Então, e além de já existirem materiais de nanotecnologia que permitem essa conversão, os estudos das interfaces entre esses materiais, porque nós temos um metal, uma cerâmica que converte a estrutura desse metal e ele tem que ser pintado. Então, acima dessa cerâmica é aplicada uma camada de polímero, uma tinta, né? Nós fazemos estudos no laboratório da professora hoje, onde nós tentamos fazer a caracterização dessas interfaces, ou seja, tentar entender exatamente o que acontece nessa interface entre metal e hexafluorzircônio, zircônio e polímero, para tentar compreender o fenômeno e auxiliar no desenvolvimento de novos materiais de escala nano. De novos materiais que reduzam ainda mais o peso dos veículos, ou quem sabe que no futuro consiga até eliminar a necessidade de tinta ou de outros, porque quando eu falo de tinta, a pintura não é feita somente de uma camada, existem várias camadas que dão origem à pintura automotiva, por exemplo.
né? Então, uma possibilidade de aplicação de tecnologia nano nós já temos, são as nanocerâmicas, e quem sabe um passo à frente, né, através de estudos como esse, a gente consiga melhorar e eliminar algumas dessas camadas. Eu falei de litografia para vocês, né? Essa foto ela mostra, isso aqui foi um dia, né? Isso aqui era um substrato de cobre depositado por plasma arco catódico. Essa espessura desse filme de cobre era algo de em torno de 150 nanômetros, tratado com esse material, tratado com essa nanocerâmica e revestido com polimetacrilato de metila, um tipo de polímero, para, de certa forma, simular o comportamento de uma tinta, né? E nós retiramos esse material, nós retiramos essa área aqui, ó. Essa área ela foi retirada do material, do polímero, foi retirada do material através de litografia. Essa outra imagem mostra a mesma aplicação, porém feita com alumínio. Ao invés de cobre, o alumínio foi revestido com essa nanotecnologia. O que mostra para a gente como resultado, as duas condições foi submetida a um banho de névoa salina. O que nós fizemos? Pegamos esses materiais revestidos e colocamos numa câmara com alta umidade relativa e sal, para que ocorresse um processo de oxidação forçado, e nós tivemos esses resultados. O material mostrou uma boa resistência à corrosão em alumínio e um comportamento não tão bom em cobre. Okay? Mas é uma aplicação possível para a nanotecnologia, que já é corrente. A nanotecnologia ela permite o desenvolvimento de novos materiais poliméricos, por exemplo, como eu disse para vocês, e não apenas através da aplicação de reforços ou da aplicação de partículas muito pequenas, né? Nós estamos desenvolvendo hoje na universidade, em conjunto com uma empresa aeroespacial, um polímero autorregenerativo, o que só é possível através da nanotecnologia, da nanociência. Porque a nanociência mostra para a gente o que é esse polímero autorregenerativo. Por incrível que pareça, é um plástico que ele quebra e se recupera sozinho. Então, é como se nós tivéssemos uma cadeira qualquer, nós quebrássemos aquela parte traseira da cadeira, em um determinado tempo ele faria a recuperação sozinha. Então, existe uma molécula específica, chamada DABBF, a gente não vou entrar em detalhes com vocês, mas ela é uma união instável, né? É uma ligação química instável. Essa ligação química ela se faz e desfaz com certa facilidade. E o grande benefício é que ela não reage com oxigênio. Então, quando essa ligação química se desfaz, ela não consegue reagir com oxigênio. Ela vai reagir somente com outro grupo exatamente igual a ele. O que isso nos permite? Isso nos permite juntar essa molécula específica que tem esse comportamento com outros tipos de polímeros e criar plásticos que sejam autorregenerativos. Plásticos que quebrem e se consertem sozinhos. Isso já foi feito. Tem aqui um exemplo para vocês, um grupo da Alemanha e um grupo do Japão já fez, onde eles fizeram com gel, na verdade, né? São dois corpos de provas distintos, fizeram um corte desses corpos de provas, colocaram em contato e pouco tempo depois o que aconteceu? O material se restabeleceu. Tá, ok? E isso só é possível porque nós estamos tentando compreender o que acontece dentro da molécula. E, mais precisamente, existe um arranjo estrutural, existe um arranjo atômico que torna aquela ligação entre carbono e carbono específica instável, que permite que isso aconteça. E a gente está falando de angstroms. Uma molécula de polímero, a gente está falando de nanos. Okay? Mas não é possível entender isso sem a nanociência, né? E a aplicação desse material, né? A ideia, esse trabalho está sendo, de certa forma, o projeto foi submetido, não foi aprovado ainda, mas ele está sendo apoiado pela Embraer, por uma empresa aeroespacial. Qual é a ideia? A ideia é fabricar peças estruturais do avião com esse material que não precisem de reparo, ou que se auto-reparem. Então, imagine que a gente tem uma estrutura, já é utilizado hoje esse tipo de laminado, é chamado, a marca se chama Glare, né, mas já é utilizado um laminado de metal com polímero. Hoje a Airbus utiliza, só que sem esse material autorregenerativo. Então, a nossa proposta é desenvolver esse material, né, e aumentar, por exemplo, seguranças em voo. Imagina uma trinca, algum acidente, um choque que aconteça, que o material possa se recuperar sozinho durante o processo de voo. Ou que evita, que retarde a necessidade de manutenção das aeronaves, estou falando de aeronave, mas além de reduzir o peso desses aviões. Okay?
É uma aplicação possível também. Eu vou falar daqui a pouquinho de um outro polímero que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo o desenvolvimento, que é bastante interessante. A minha área de trabalho, basicamente, na indústria, eu trabalhei durante muitos anos com adesão, e quando eu vim para a universidade, eu acabei trazendo isso também como uma linha de pesquisa. E quando a gente fala de adesão, a gente lembra de cola, né? A gente não tem ideia de quanta cola se usa no mundo, de quão importante é a interface, né? As interações que acontecem entre os adesivos e os materiais que são aderidos. Um ônibus, por exemplo, ele usa em torno de 150 a 180 quilos de adesivo, né? Os veículos levam em torno de 8 a 12 quilos, um veículo de passeio, de 8 a 12 quilos de adesivo. Mas essas interações adesivas, elas não estão presentes só no que a gente chama de cola, só no que a gente chama de adesivo. Elas estão presentes em interfaces de diversos materiais. E para entender essa interface, mais uma vez, nós temos que recorrer ao mundo nano. Porque são poucas camadas atômicas que geram essas perturbações, que geram essas condições para que a adesão aconteça. Então, quando a gente quer entender o que acontece numa camada adesiva, quando a gente quer entender o que acontece na atração entre materiais, é necessário entender o que acontece no mundo nano, né? Com algumas camadas de átomos, por favor, com algumas camadas de átomos que fazem o material. E onde a adesão pode nos auxiliar, né? No que a adesão está relacionada com a nanotecnologia, que ela pode, de alguma forma, interferir no nosso dia a dia. Por exemplo, a deposição de nanofilmes metálicos como barreira em embalagens de alimentos. Então, já é possível fazer a deposição desses filmes, né, para impedir, como barreira nessas embalagens, né? Um exemplo mais claro, foi até tema de um trabalho de uma professora que eu tive contato a semana passada. Ela utiliza a deposição de DLC, de um material à base de carbono, um carbono amorfo, para fazer uma barreira em garrafas PET. Então, um dos grandes problemas hoje é a reciclagem. A PET é um material de difícil reciclagem. Como se não fosse difícil reciclar a PET, é difícil atingir o nível de reciclagem que a Anvisa exige para reaproveitar uma garrafa PET como garrafa PET. Nós podemos reaproveitar a PET, mas não utilizá-la como embalagem para alimentos. Essa é uma das soluções possíveis, é uma das soluções que torna possível utilizar a PET, que foi garrafa, como PET, garrafa mais uma vez. Por quê? Porque quando a pessoa termina de usar a PET, ela pode não descartar imediatamente. Pode colocar álcool, pode colocar um monte de solventes que vão contaminar a PET. Por isso que a Anvisa ela exige um tratamento desse material quando ele é reciclado. Muitas vezes o tratamento não é eficiente. Uma forma possível de tornar esse tratamento eficiente é depositar um nanofilme desse material e impedir que saia o gás ou em outros alimentos que entre o oxigênio nesse ambiente. E onde entra a adesão, é necessário que seja desenvolvida uma adesão entre esse filme e a garrafa PET, para que não haja uma soltura desse nanofilme e se misture ao alimento. Okay? Uma outra aplicação que envolve adesão em nanotecnologia, a gente tem aqui, vai ser difícil de entender, mas tem algumas células depositadas sobre o material também litografado. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui de 2 microns e algumas células musculares depositadas sobre esses materiais. Então, a nanotecnologia associada à ciência da adesão, ela ajuda a entender a dinâmica dessas células. De maneira aplicada, ela ajuda a entender qual é o tipo de superfície ideal para favorecer o ancoramento ou adesão de células ou para evitar que as células tenham uma boa interação com superfície e evitar que tenha adesão celular às superfícies. Ou seja, é possível desenvolver, né, utilizar essas tecnologias para desenvolver biomateriais utilizados em cirurgias, utilizados na área médica, ou que favoreçam a adesão ou que evitem a adesão celular. Eu falei para vocês de bioprocessadores, que não seria possível ter um smartphone hoje sem a nanociência, sem a nanotecnologia. Né? Então, a gente tem aqui o número de transistores num chip. Né? Em 1970, nós tínhamos 4.004 num processador, e hoje nós temos 10 vezes 10 anonas transistores num processador. E isso só ocorre
porque nós conseguimos não é a minha área de pesquisa, mas porque foi possível reduzir o tamanho desses transistores. E só foi possível reduzir o tamanho desses transistores porque foi possível entender como eles funcionam e entender a estrutura de novos materiais que podem ser aplicados nesse tipo de tecnologia. Por favor. Mais uma, por favor, Wagner. Não só o DNA, por exemplo, o estudo do DNA humano só é possível devido à nanociência também. A gente está falando aqui de dimensões em torno de 3 nanos. E para fechar, pessoal, outras 3 aplicações, que é em células nervosas, através da nanotecnologia, é possível estabelecer uma comunicação entre células nervosas e dispositivos eletrônicos. Okay? É possível aplicar nanotecnologia para a recuperação de tecidos musculares e aplicar a nanotecnologia para a proteção de células contra a invasão por vírus. Tá, okay? Essas 3 não são minha área de pesquisa, eu não trabalho com biomateriais, mas eu gostaria de apresentar para vocês, para trazer uma ideia da imensidão e da quantidade de possibilidades que a nanotecnologia traz. Não só no nosso dia a dia, onde a gente não vê que já existe a nanotecnologia aplicada, como no tratamento de superfícies para metais, no carro, esse monte de carro que está aí fora, alguns deles pode ter essa nanotecnologia aplicada em áreas que a gente não conhece, como na adesão, que parece algo tão trivial, mas onde tem nanotecnologia aplicada, e em áreas tão mais nobres que cuidam do bem-estar e da saúde humana. Okay? Então, para concluir, para a gente fechar, as nanociências não se restringem ao desenvolvimento de nanopartículas, possibilita o desenvolvimento de diversas áreas da ciência e aplicações tecnológicas, pode ser uma importante ferramenta no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, como exemplo a nanocerâmica que é aplicado, e trata-se de uma área rica em possibilidades de desenvolvimento. Ainda há muito a ser feito em todas, ou em quase todas as áreas relacionadas a nanociências. Bom, eu agradeço o que eu tenho para passar para vocês. É isso, eu espero que tenha sido útil. Obrigado. Muito obrigada, Demétrio. Pergunta. Obrigada. Boa tarde, sou Grícia, da Fundacentro. Você colocou que você falou que uma das aplicações dos nanocamada em garrafa PET, né? E aí eu te faço a pergunta, você acha que a gente deveria investir nessas nanocamadas para colocar bebidas, né, que vai entrar no corpo humano sem grandes estudos de pesquisa, qual é a reação, ou se a gente deveria pensar em retornar ao sistema que a gente tinha antigamente, de garrafas retornáveis, quando o vidro, apesar de ser pesado, ele pode ser retornável 30 vezes no processo. Enquanto a garrafa PET, você usa uma vez e está descartando. Obrigado. Olha, o que eu vou te dar é a minha opinião, não é a minha área de pesquisa. Eu trabalho com interfaces, com adesão, com compósitos, mas eu acredito que deva-se sim investir. Por quê? Porque não é novidade a aplicação de nanofilmes como barreira. A gente já tem embalagens de alimentos que trabalham há muito tempo com essa tecnologia. Então, isso é novo na garrafa PET. Mas existem vários outros tipos de embalagens para alimentos que já trabalham com essa tecnologia. E assim como é novo o risco, assim como pode existir um risco, pode não existir esse risco. Ou seja, não tem nada confirmado, nem que sim, nem que não. Quanto a retornar, o que eu acredito quando a gente fala, isso é só a minha opinião, de novo, eu não trabalho com garrafas PETs, né? E vale a pena sim investir, porque, como disse, já é uma tecnologia que vem sendo utilizada há muito tempo. Não é novo. É novo em garrafa PET. Eu tive contato com isso na semana passada, mas não é uma tecnologia absurdamente nova. É claro que deve-se ter cautela, que deve-se realizar estudos, né? Mas esta é só a minha opinião, deve-se sim investir. Demétrio, né?
Eu sou Cristina Garcia, da Filosofia, e eu não conheço a sua área, então minha pergunta vai ser de leigo, né? Então, sem querer gerar uma nova palestra, né, a respeito do que você já palestrou, por curiosidade, se no descarte desses nanomateriais, se essas propriedades nanoadesivas, que é o seu estudo, né, dos nanoelementos, o que é que você já teria para nos contar de conhecimento produzido a respeito do comportamento desses nanoelementos no meio ambiente, com relação às propriedades especificamente de ancoragem de tintas, que você falou, né? De esse embarreiramento dos nanofilmes metálicos, que você falou também, e essa propriedade de autorregeneração dos polímeros, né? Então, como seria, se já se tem algum conhecimento nas pesquisas do comportamento dessas propriedades, desses nanoelementos, das suas nanopropriedades, em relação a um ambiente do qual elas não emergiram e que essa interação é uma coisa ainda não conhecida, né? É desconhecida para a própria natureza que não gerou essas nanomateriais. Eu não posso afirmar que a natureza não gerou esses nanomateriais, mas eu posso dizer o seguinte, em relação aos polímeros, por exemplo, os polímeros autorregenerativos, eles sequer existem. Né? O que a gente tem dois grupos, um grupo na Alemanha e um grupo no Japão, que desenvolveu esse gel, que por enquanto é um gel, mas que basicamente é um material, tem um tipo de ligação específica que pode causar essa autorregeneração, e o restante não foge do que são os polímeros atuais. Né? E um benefício que essa ligação dinâmica pode trazer é até uma facilidade de reciclagem. Né? Ou seja, ela reage com muito mais facilidade. Não estou dizendo que é assim. Né? Estou conversando a respeito de um material que sequer existe ainda. Mas estou te dando uma possibilidade que até favoreça a reciclagem desses materiais por ter essa ligação instável. Né? Quanto ao pré-tratamento, por exemplo, né, o pré-tratamento ele acaba sendo descartado e ele acaba sendo consumido pelo ambiente como são consumidas as placas metálicas. Né? Então, ele não é um problema a mais sendo gerado. A gente está eliminando um problema e não está mudando o que já existe. Eu não vou discordar de você que o que já existe é um problema. Então, como descartar os veículos, como descartar essas pinturas, é um problema que já existe. Essa nanotecnologia, ela traz uma solução para um problema que já existe. Falando de nanocerâmica, não traz um novo problema. Ela vai se decompor como se decompõem os materiais atuais. Tinha uma outra pergunta? Era um outro material? Não. Adesão, eu falei de... Os materiais utilizados nesses nanofilmes são alumínios. Né? Por exemplo, pode utilizar alumínio nessas barreiras de alimentos, que vai se decompor como alumínio, vai oxidar e vai se decompor como alumínio se decompõe. É formado um filme, aproximadamente 100, 200 nanômetros. Ok? Um segundinho, eu gostaria só de completar. Foi bem observado do Demétrio que os nanomateriais eles são altamente reativos, o que acaba levando, na grande maioria deles, à própria destruição se ele solto no meio ambiente. E, caso isso não ocorra, é muito comum também material particulado, especificamente, aglomerar. É muito difícil a gente manter nanopartículas separadas, dispersas. E o que se encontra normalmente são grandes aglomerados, que aí deixa de ser nano, passa a ser micro. Tá bem? Então, tem esses dois aspectos. Mais uma pergunta. Ô, Demétrio, tudo bem? Parabéns aí pela tua exposição. A minha pergunta, Demétrio, é o seguinte: você, nos teus estudos, você tem tido a preocupação de estudar a cadeia como um todo? O que eu quero dizer isso? Quando você falou da substituição do processo de fosfatização por um processo de adesão de camadas daquele composto de flúor com zircônio, você teve a preocupação de ver a cadeia como um todo, isto é, como que foi feito, como é que foi produzido esse composto de zircônio
e todos os seus impactos no meio ambiente e nos seres vivos, você teve essa preocupação de estudar essa cadeia como um todo, desde a produção deste produto até os impactos finais na utilização dele, nas camadas, e o que vai acontecer depois? Só essa pergunta, você teve essa preocupação de aprofundar ou não? Acho que deixa eu esclarecer um ponto que talvez eu não tenha sido completamente claro. O meu trabalho hoje, ele é a caracterização desse material. Então, o que eu tento hoje, os meus esforços são para entender o que acontece nessa conversão de camada para suportar o desenvolvimento de produtos futuros. Esse produto específico que eu trabalho é o material industrial. Então, não foi desenvolvido por mim. Eu gostaria muito que tivesse sido, por alguns fatores, mas ele não foi desenvolvido por mim. O que existe? A indústria fez o desenvolvimento, a indústria apresenta esse produto, e o meu trabalho qual é? Só que a indústria ela traz de uma forma, ela joga no mercado. É óbvio que tem desenvolvimento, mas a preocupação da indústria são as propriedades. A minha preocupação como pesquisador é entender o que acontece, entender que conversão é essa, que estrutura que é formada e como essa estrutura protege contra a oxidação, para a partir daí começar a suportar novos desenvolvimentos. Então, o material em si não foi desenvolvido por mim. Okay. Mais alguma pergunta? Tá bem, eu queria agradecer mais uma vez o Demétrio. Muito obrigada, Demétrio. Se habla de la forma de nanoencapsulación, en que hay un polímero que se autorrepara, pero en el caso de encapsular un pesticida o un fertilizante, ¿cuál sería la fuente de energía para hacer generarse el polímero? O processo de autogeneração que nós propomos não é baseado em encapsulação. Existem hoje alguns processos que são baseados em encapsulação. Ou seja, o que é essa encapsulação? Existem materiais hoje que são materiais reativos, que são materiais que recuperam o polímero. Então, imaginem que algum tipo de líquido que consegue recuperar um polímero que quebra. E esse líquido que consegue recuperar o polímero que quebra, ele está dentro do polímero, dentro de microcápsulas. Então, existem pequenas cápsulas, é o que existe hoje de atual. Pequenas cápsulas que, quando o material quebra, essas cápsulas rompem e liberam esse processo. A nossa proposta não é essa. A nossa proposta é usar uma ligação química dinâmica. É uma ligação química que se faz e desfaz com certa facilidade. Não tem material nenhum encapsulado. O que acontece é que a estrutura atômica, os átomos que formam essa molécula, eles causam uma distribuição eletrostática que torna uma ligação específica instável. É uma ligação que se desfaz com certa facilidade. E ela acontece com a adição de tensão mecânica, calor, são as energias internas que podem causar isso, mas a intenção é que ela se refaça sozinha, sem adição de energia. Esse trabalho que foi apresentado, esse gel polimerizado, ele se recupera sem adição de energia. Obrigada mais uma vez, Demétrio. Muito obrigada.